Sejam todos muito bem-vindos ao canal Zootecnia em CAD. Eu sou o professor Everson e no vídeo de hoje vamos continuar o processo de cotagem da planta baixa do galpão para avicultura de postura. Vinheta. Muito bem, vamos retornar para o projeto em AutoCAD. Vamos continuar esse processo de cotagem fazendo a cotagem das janelas. Então vou dar um zoom aqui no cômodo de armazenamento de ovos. Eu já estou na camada cotas, vou lá no comando linha, cursor na área de desenho, vou clicar aqui no meio dessa aresta. A partir desse ponto, arroba, eu vou caminhar 40 centímetros para a direita, 0,4, sinal de menor, como estou indo para a direita, o ângulo é 0. Enter. Enter para finalizar o comando linha. Eu vou aqui na Ribbon Bloco, botão inserir, e vou localizar o bloco cota janela, escala 1:50. Cursor na área de desenho, vou clicar aqui nessa extremidade, vai aparecer uma caixa de diálogo desse bloco, onde eu vou informar a altura do peitoril, que é de 1,78, a altura da janela é de 1 metro e o comprimento da janela é de 80 centímetros. Ok? Vou lá no comando rotacionar, cursor na área de desenho. Seleciono o bloco, Enter para finalizar a seleção. O ponto base vai ser essa extremidade aqui, e eu vou dar uma rotação de 90 graus. Comando copiar, cursor na área de desenho, seleciono o bloco juntamente com a linha de chamada, Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser essa extremidade aqui, e aí eu vou colando no meio das demais arestas. Vou deixar esse bloco estacionado aqui próximo à janela do banheiro. Enter para finalizar o comando copiar, vou lá no comando rotacionar, cursor na área de desenho, seleciono a linha e o bloco, Enter para finalizar a seleção. O ponto base pode ser essa extremidade aqui, clico e eu vou dar uma pequena rotação. Vou lá no comando mover, cursor na área de desenho, seleciono a linha de chamada, Enter para finalizar a seleção, ponto base vai ser a extremidade de baixo, eu vou colocar aqui exatamente no meio dessa aresta. Comando mover novamente, seleciono o bloco, Enter para finalizar a seleção, ponto base vai ser essa extremidade aqui, e eu vou colar nessa extremidade da linha de chamada. Duplo clique no bloco, é uma janela do banheiro, no lugar do comprimento de 0,80, o comprimento na verdade é de 50 centímetros, ok? Comando copiar, cursor na área de desenho. Seleciono o bloco juntamente com sua linha de chamada, Enter para finalizar a seleção, ponto base vai ser o meio dessa aresta, e eu vou colocar exatamente no meio da aresta do outro banheiro. Enter para finalizar o comando copiar. Eu agora vou fazer a cotagem das portas, vou começar com essa porta de baixo aqui, então vou chamar o botão inserir e vou localizar o bloco cota porta 1:50. Vou deixar estacionado aqui nesse ponto, clico, ele vai me pedir a informação da largura da porta, que é de 80 centímetros, 0,80, e a altura da porta é de 2,10. Ok? Comando copiar, cursor na área de desenho. Vou selecionar o bloco, Enter para finalizar a seleção. Ponto base, vou pegar aproximadamente aqui no meio do bloco, então vou alinhar em relação aqui o 0. O meio do bloco vai estar um pouquinho para cima aqui do X. Clico, vamos diminuir o zoom. Ferramenta ou Snap D. Ponto base. O ponto base vai ser o meio, mid 2, desse ponto aqui, com a projeção desse ponto da maçaneta com a porta. Vou clicar aqui nesse ponto. Então, a partir de ponto base, arroba, eu vou caminhar 7 centímetros, 0,07, sinal de menor, como eu vou para baixo, o ângulo é de 270 graus. Ainda estou dentro do comando copiar, vou vir aqui para a porta de cima, ferramenta ou Snap D, ponto base. O ponto base vai ser o meio, mid 2, entre esse ponto aqui e a projeção desse ponto aqui da maçaneta com a porta. Clico, afasto o cursor, a partir desse ponto base, arroba, eu vou subir 7 centímetros, 0,07, sinal de menor, como eu estou subindo, o ângulo é de 90 graus. Enter, vamos continuar. Vamos vir aqui para a próxima porta, ferramenta ou Snap D, Enter, ponto base. O ponto base vai ser o meio, mid 2, entre esse ponto aqui e a projeção desse ponto aqui para a porta. Clico, afasto o cursor, a partir desse ponto base, arroba, eu vou subir 7 centímetros, 0,07,
sinal de menor, como eu estou subindo, o ângulo é de 90 graus. Enter. Vamos diminuir o zoom. E aí eu vou deixar esse bloco estacionado aqui nesse ponto. Enter para finalizar o comando copiar. Posso apagar esse bloco aqui embaixo. Vamos dar um zoom aqui nessa região. Aqui eu preciso dar uma rotação nesse bloco de 90 graus. Então vou lá no comando rotacionar, cursor na área de desenho. Seleciono o bloco, Enter para finalizar a seleção, ponto base aproximadamente aqui no meio do bloco. E eu vou dar uma rotação de 90 graus. Enter. Vou lá no comando copiar, cursor na área de desenho. Seleciono o bloco, Enter para finalizar a seleção. O ponto base vai ser aproximadamente aqui no meio do bloco, um pouquinho para cima do X. Vou clicar aqui nesse ponto. Ferramenta, o Snap D. Ponto base. Meu ponto base vai ser o meio, MID 2, entre esse ponto e a projeção desse ponto aqui para a porta. Clico. A partir desse ponto base, arroba, eu vou caminhar 7 centímetros para a esquerda, 0,07, sinal de menor, como eu estou indo para a esquerda, o ângulo é de 180 graus. Enter. Vamos agora aqui para a porta do banheiro, ferramenta, o Snap D, ponto base vai ser o meio, MID 2, entre esse ponto aqui e esse ponto aqui de baixo. Vou pegar aqui na projeção da maçaneta para a porta. Clico. Afasto o cursor, a partir deste ponto base, arroba, eu vou caminhar 7 centímetros, 0,07, sinal de menor, como eu estou indo para a esquerda, o ângulo é de 180 graus. Enter. A mesma coisa aqui do outro lado, ferramenta o Snap D, Enter, ponto base vai ser o meio, MID 2, entre esse ponto e a projeção aqui da extremidade da maçaneta com a porta. Clico, afasto o cursor, a partir deste ponto base, arroba, eu vou caminhar 7 centímetros, 0,07, sinal de menor, como eu agora estou indo para a direita, o ângulo é 0. Vamos diminuir o zoom, vamos aqui embaixo, eu tenho essas duas outras portas aqui para fazer, ferramenta o Snap D, Enter, ponto base vai ser o meio, MID 2, entre esse ponto aqui e a projeção da extremidade da maçaneta, vamos dar o zoom, com a porta. Vou clicar aqui nessa interseção. Afasto o cursor, a partir desse ponto base, arroba, eu vou caminhar 7 centímetros, 0,07, como eu estou indo para a esquerda, o ângulo é de 180 graus. Enter, mais essa porta aqui do lado, ferramenta o Snap D, ponto base vai ser o meio, MID 2, entre esse ponto aqui e a projeção da extremidade da maçaneta com a porta. Vou clicar aqui nessa interseção. Afasto o cursor, a partir deste ponto base, arroba, eu vou caminhar 7 centímetros, 0,07, sinal de menor, como eu estou indo para a direita, o ângulo é 0. Enter. Enter para finalizar o comando copiar, duplo clique no scroll do mouse. Posso apagar esse bloco que ficou aqui, delete, e vou consertar a legenda desses dois blocos. A porta aqui do banheiro, ela na verdade, ela tem 70 centímetros. ESC, duplo clique no bloco, clico no campo largura da porta, no lugar de 0,8, digito 0,7. Ok? A mesma coisa do outro lado, duplo clique no bloco, no lugar de 0,8, eu digito 0,7. Ok? Vamos diminuir o zoom. Vou copiar esse bloco que eu tenho aqui nessa porta, comando copiar, cursor na área de desenho. Seleciono o bloco, Enter para finalizar a seleção. Ponto base, aqui no meio do bloco, vai dar aproximadamente aqui nesse ponto, um pouquinho para cima do centro do X. Clico, vamos diminuir o zoom, vamos lá para o portão de entrada, ferramenta o Snap D, Enter, ponto base, aqui pode ser exatamente o meio da porta, clico, a partir de ponto base, arroba, eu vou descer 7 centímetros, 0,07, sinal de menor, como eu estou descendo, o ângulo é de 270 graus. Enter. Vamos fazer a mesma coisa aqui embaixo. Ferramenta ou Snap D, Enter. Como essa porta é bastante grande, eu posso pegar aqui o meio exatamente da porta. Não precisa ser necessariamente o meio entre esse ponto e a extremidade da maçaneta. Então vou clicar aqui no meio, afasta o cursor, a partir desse ponto, arroba, eu vou caminhar 7 centímetros para cima, 0,07, sinal de menor, como eu estou indo para cima, o ângulo é de 90 graus. Enter. Enter para finalizar o comando copiar. Duplo clique no bloco. A porta, na verdade, ela tem 2,50 m de altura
e a largura é de 1 metro. Ok? A mesma coisa aqui com o bloco de cima, duplo clique no bloco. A largura da porta é de 1 metro e a altura da porta é de 2,50. Ok? Vamos diminuir um pouco o zoom. Agora vou começar a fazer a cotagem aqui das gaiolas e dos corredores centrais, mais os corredores aqui de serviço. Já estou na camada cotas, vou expandir ribbon anotação e conferir se eu estou no modelo de cota executiva 1:50. ESC, ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho, vou fazer a cotagem dessa fileira de gaiolas. Vou clicar aqui nesse ponto, no ponto oposto, e vou dar um pequeno afastamento. Ferramenta de cota continuar, cursor na área de desenho. Vou clicar aqui nesse ponto, nesse outro ponto e nesse ponto aqui de baixo. Enter. Eu ainda estou dentro da ferramenta de cota continuar e eu vou continuar a outra extremidade da cota. Clico aqui nessa extremidade, clico aqui nesse ponto, nesse outro ponto e eu vou clicar aqui nessa extremidade. Enter 2 vezes para finalizar a ferramenta de cota continuar. Vou clicar aqui na cota de 0,20, clica no grip, joga para a esquerda. ESC, clica na cota de 0,20, clica no grip de texto, pousa o cursor na quina da linha de chamada e espelha para baixo. Vou deixar aqui nessa posição. ESC, vamos fazer a mesma coisa aqui do outro lado, clica na cota de 0,20, clica no grip, joga para a esquerda, ESC, duplo clique no scroll do mouse. Vou fazer a cotagem agora das gaiolas aqui no sentido horizontal. Então, para isso, vou lá na ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho. Vou clicar aqui nesse ponto e vou clicar lá na extremidade oposta. Vai surgir uma cota de 32 metros que eu vou deixar aqui nessa posição. Ferramenta de cota continuar, cursor na área de desenho. Vou continuar a extremidade da direita. Então, para poder fazer um alinhamento aqui certinho, eu posso pressionar Ctrl, o botão direito do mouse, e escolher a opção perpendicular, ou então simplesmente pousar o cursor aqui nessa extremidade. A hora que a ferramenta ou snap extremidade acender, caminhe para a direita em cima do rastreador de objetos horizontal. E eu vou clicar aqui nesse ponto. Enter. Eu ainda estou dentro da ferramenta de cota continuar. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Vou clicar aqui nesse ponto. E aqui eu vou optar por pressionar Ctrl, botão direito do mouse, opção perpendicular, e eu vou clicar aqui em cima do símbolo de perpendicular. Enter 2 vezes para finalizar a ferramenta de cota continuar. Vamos subir um pouquinho o desenho, vou dar um zoom aqui nessa gaiola, ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho, vou fazer a cotagem somente de uma gaiola. Vou clicar aqui nesse ponto, nesse outro ponto, e vou deixar a cota de 1 metro aqui nessa posição. Clica na cota de 1 metro, clica no grip, clica para cima, clica no grip, clica para cima. ESC, ferramenta de cota linear novamente, vou clicar aqui nesse ponto, nesse outro ponto, vou dar um pequeno afastamento e vou deixar aqui nessa posição. Clica na cota de 0,60, clica no grip, joga para a direita, clica no grip, joga para a direita. ESC, vamos diminuir o zoom, vamos aqui para a entrada do galpão, onde eu preciso fazer a cotagem aqui dessa rampa. Então, para isso, eu vou lá na ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho. Vou clicar aqui nesse ponto, no ponto oposto da rampa, vou dar um pequeno afastamento, vou deixar essa cota de 2,20 aqui nessa posição. Clica na cota, clica no grip, joga para a esquerda, clica no grip, joga para a esquerda. ESC, eu tenho 2 degraus aqui próximo à entrada lateral do galpão, que também precisam ser cotados. Então, ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho. Vou clicar aqui nesse ponto, nesse outro ponto, e vou dar um pequeno afastamento. Por enquanto, eu vou deixar aqui no meio dessa aresta. Clica na cota de 0,84, clica no grip, joga para baixo. ESC, a mesma coisa lá do outro lado. Ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho. Clica nesse ponto, clica nesse outro ponto, e vou deixar aqui no meio dessa aresta. Clica na cota de 0,84, clica no grip, joga para cima. ESC. Já vou aproveitar que eu estou aqui e vou fazer a cotagem das torneiras. Ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho. Vou clicar aqui no meio dessa torneira, nessa quina aqui do batente. Vou dar um pequeno afastamento. Vou deixar essa cota de 1 metro aqui nessa posição. Ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho. Vou clicar aqui nesse ponto. Clica aqui no meio da torneira.
vai surgir uma cota de 0,30, que eu vou deixar aqui nessa posição. Vou clicar aqui na cota de 0,84, clica aqui nesse grip, e eu vou deixar alinhada aqui com a cota de 0,30. ESC, clica na cota de 0,84, clica no grip, joga para baixo. ESC, se eu quisesse, eu poderia deixar alinhada aqui, por exemplo, com essa cota também. Vamos fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho, clica aqui na extremidade do batente, clica aqui no meio da torneira, dou um pequeno afastamento, vai aparecer uma cota de 1 metro. Se eu não quiser ficar toda hora clicando na ferramenta de cota linear, como ela foi o último comando que eu acionei, basta pressionar a tecla Enter, que ele vai chamar o último comando. Então vou clicar aqui nesse ponto, vou clicar aqui nesse outro ponto, e aí eu vou dar um pequeno afastamento. Clica aqui na cota de 0,84, vou clicar aqui nesse grip e vou deixar alinhado com a cota de 0,30. Clica aqui no grip da cota de 0,84 e joga para cima. ESC, duplo clique no scroll do mouse. Eu agora vou pegar as cotas de tamanho e de posição dos pedilúvios. Vou começar com a cota de posição desse pedilúvio aqui. Ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho. Vou clicar aqui nesse ponto, pousa o cursor aqui nessa quina. A hora que a ferramenta Snap Extremidade acender, caminho para a esquerda em cima do rastreador de objetos horizontal. E aí eu vou clicar aqui nesse ponto de interseção. Vai surgir uma cota de 0,35 que eu vou deixar aqui nessa posição. Clica na cota de 0,35, clica no grip, joga para baixo, clica no outro grip, joga para baixo. ESC, duplo clique no scroll do mouse, a mesma coisa aqui do outro lado, ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho. Vou clicar aqui no meio dessa aresta, caminho para baixo, em cima do rastreador de objetos vertical, e eu vou clicar aqui nessa interseção. Vai surgir uma cota de 0,20, que eu vou deixar aqui no meio dessa aresta. Clica na cota de 0,20, clica no grip de texto, e eu vou deixar aqui no meio da linha de cota. ESC, ferramenta de cota linear novamente, vou clicar aqui no meio dessa aresta, projeta para baixo em cima do rastreador de objetos vertical até esse ponto de interseção. Vai surgir uma cota de 0,20, que eu vou deixar ela aqui posicionada no meio dessa aresta. Clica na cota de 0,20, clica no grip de texto e deixa aqui no meio da linha de cota. ESC, duplo clique no scroll do mouse, vou fazer aqui a mesma coisa do outro lado, ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho. Clica no meio da aresta, projeta para a calçada em cima do rastreador de objetos vertical até o ponto de interseção. Clico, vai surgir uma cota de 0,20 que eu vou deixar alinhada aqui no meio. Clica na cota de 0,20, clica no grip de texto e eu vou deixar aqui nessa posição. ESC, feita a cota de localização, eu vou fazer a cota de tamanho. Vou utilizar a cota executiva 1:50. Então, ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho. Vou clicar aqui nesse ponto, nesse outro ponto e vou dar um pequeno afastamento. Enter eu chamo a ferramenta de cota linear novamente, vou clicar aqui nesse ponto, vou clicar aqui nesse outro ponto e vou dar um pequeno afastamento. Clica na cota de 0,60, clica no grip, joga para baixo, clica no grip, joga para baixo. ESC, duplo clique no scroll do mouse, a mesma coisa aqui embaixo, ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho. Vou clicar aqui nesse ponto, nesse outro ponto e vou dar um pequeno afastamento. Enter, eu chamo a ferramenta de cota linear novamente, clico nesse ponto, nesse outro ponto e dou um pequeno afastamento. Enter, eu chamo a ferramenta de cota linear novamente, vou clicar aqui nesse ponto, nesse outro ponto e vou dar um pequeno afastamento. Clico na cota de 0,60, clico no grip, joga para cima, clico no grip, joga para cima. ESC, Enter para chamar a ferramenta de cota linear novamente, clico aqui nesse ponto, clico nesse outro ponto e eu vou deixar alinhada aqui com essa cota de 0,60. Clica na cota de 0,60, clica no grip, joga para cima, clica no grip, joga para cima. ESC, duplo clique no scroll do mouse, falta fazer a cotagem de tamanho desse pé dilúvio aqui na entrada do galpão. Aqui nesse caso, eu vou expandir a ribbon anotação e vou escolher o modelo de cota Prefeitura 1:50, que é aquele modelo de cota onde eu não tenho as linhas de cota. Então, ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho. Vou clicar aqui nesse ponto, nesse outro ponto e vou deixar essa cota de 0,50 nessa posição. Enter, eu chamo a ferramenta de cota linear novamente, vou clicar aqui nesse ponto,
nesse outro ponto, e vou deixar essa cota de 1,20 m aqui nessa posição. Duplo clique no scroll do mouse. Falta cotar o mobiliário, as louças aqui do setor de apoio. Então vou dar o zoom aqui, por exemplo, no cômodo de armazenamento de ovos. Vou retornar lá na ribbon anotação e no lugar de cota, do estilo de cota prefeitura 1:50, eu vou voltar para executiva 1:50. Ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho. Vou começar aqui com o estrado, vou clicar aqui nesse ponto, nesse outro ponto, vou dar um pequeno afastamento. Enter, eu chamo a ferramenta de cota linear novamente, clico nesse ponto, nesse outro ponto, e aí eu vou dar um pequeno afastamento. Clico na cota de 0,70, clico no grip, joga para a esquerda, clico na cota de 1,70 m, clico no grip, joga para cima. ESC, a mesma coisa aqui com a bancada de higienização, ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho. Vou clicar aqui nesse ponto, no ponto oposto, e dar um pequeno afastamento. Enter, eu chamo a ferramenta de cota linear novamente, vou clicar aqui nesse ponto, no ponto oposto, e vou dar um pequeno afastamento. Clique na cota de 0,70, clique no grip, joga para a esquerda, clica na cota de 2 metros, clica no grip, joga para baixo. ESC. Enter, eu chamo a ferramenta de cota linear novamente, vou clicar aqui no meio dessa aresta e vou pegar a posição aqui da torneira. Vou clicar aqui no meio dessa torneira, vai surgir uma cota de 0,99 que eu vou deixar aqui nessa posição. Clica na cota de 0,99, clica no grip, joga para baixo. ESC, vamos diminuir um pouco o zoom, vou retornar lá para a ribbon anotação e vou retornar para o modelo de cota, prefeitura 1:50. Ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho, vou fazer a cotagem interna dessa curva. Vou clicar aqui nessa extremidade, na extremidade oposta, e vou deixar a cota aqui nessa posição. Enter, eu chamo a ferramenta de cota linear novamente, vou clicar aqui nesse ponto, nesse outro ponto, e eu vou deixar aqui nessa posição. Enter, eu chamo a ferramenta de cota linear, clico nesse ponto, clico no ponto oposto, e eu vou deixar aqui nessa posição. Enter novamente para chamar a ferramenta de cota linear, vou clicar aqui nesse ponto, no ponto oposto, e eu vou deixar a cota aqui nessa posição. Posso retornar lá na ribbon anotação e retornar o estilo de cota para executiva 1:50. Vamos fazer a cotagem agora aqui do depósito, ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho. Vou clicar aqui nesse ponto, no ponto oposto e dar um pequeno afastamento. Enter novamente, clico aqui nesse ponto, nesse outro ponto e eu vou dar um pequeno afastamento. Clico na cota de 0,70, clico no grip, joga para a esquerda, clica na cota de 2 metros, clica no grip, joga para cima. ESC. Vamos de novo, ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho. Clica nesse ponto, no ponto oposto e dá um pequeno afastamento. Enter, clica nesse ponto, no ponto oposto e dá um pequeno afastamento. Clica na cota de 0,70, clica no grip, joga para a esquerda, clica na cota de 1,70 m, clica no grip, joga para baixo. ESC. Vamos agora para o escritório. Vou começar aqui com o armário, ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho. Vou clicar aqui nesse ponto, no ponto oposto, e vou deixar a cota de 0,30 aqui nessa posição. Clica na cota de 0,30, clica no grip, joga para cima, clica no grip, joga para cima. ESC. Ferramenta de cota linear, vou clicar aqui nesse ponto, no ponto oposto, e vou dar um pequeno afastamento. Enter, eu chamo a ferramenta de cota novamente, clico nesse ponto, clico aqui embaixo, e aí vou dar um pequeno afastamento, vou deixar essa cota de 1,40 m aqui nessa posição. Clica na cota de 1 metro, clica no grip, joga para a direita, clica na cota de 1,40 m, clica no grip, joga para a esquerda. ESC. Ferramenta de cota linear novamente, cursor na área de desenho. Vou clicar aqui nesse ponto, nesse outro ponto e vou dar um pequeno afastamento. Vou lá na ferramenta cota continuar, cursor na área de desenho, vou continuar a extremidade direita dessa cota de 0,80. Vou pousar o cursor aqui nessa extremidade. A hora que a ferramenta Snap Extremidade acender, eu caminho para a direita em cima do rastreador de objetos horizontal, ou então eu pressiono Ctrl, botão direito do mouse, escolho a opção perpendicular e aí eu clico aqui nessa interseção. Enter 2 vezes para finalizar a ferramenta de cota continuar. Vamos diminuir o zoom,
Vamos fazer a cotagem agora aqui dos banheiros, a começar aqui pelo lavatório. Ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho, vou clicar aqui nesse ponto, vou clicar aqui nessa extremidade, vai surgir uma cota de 0,33, que eu vou deixar aqui nessa posição. Clica na cota de 0,33, clica no grip, joga para cima. ESC, ferramenta de cota linear novamente, vamos dar o zoom aqui na figura, pousa o cursor nessa extremidade, pousa o cursor na extremidade oposta, caminha para cima em cima do rastreador de objetos vertical até que o rastreador de objetos horizontal se acenda. Esse é o momento de clicar. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado, pouso o cursor nessa extremidade, pouso o cursor na extremidade oposta, caminha para a direita em cima do rastreador de objetos horizontal até que o rastreador de objetos vertical se acenda. Esse é o momento de clicar, clico, vai surgir uma cota de 0,41 que eu vou deixar aqui nessa posição. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado, ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho. Vou clicar aqui nessa extremidade, na extremidade oposta, vai surgir uma cota de 0,33 que eu vou deixar alinhado com a cota de 0,33 do outro lado. Clico na cota de 0,33, clico no grip, joga para cima. ESC, ferramenta de cota linear novamente, cursor na área de desenho, vamos dar um zoom, pouso o cursor aqui nessa extremidade, pouso o cursor na extremidade oposta, caminha para cima em cima do rastreador de objetos vertical até que o rastreador de objetos horizontal se acenda. Esse é o momento de clicar. Embaixo a mesma coisa, vamos dar o zoom, pouso o cursor nessa extremidade, pouso o cursor na extremidade oposta, caminha para a esquerda em cima do rastreador de objetos horizontal até que o rastreador de objetos vertical se acenda. Esse é o momento de clicar, clico, vou dar um pequeno afastamento, vou deixar essa cota de 0,41 aqui nessa posição. Vou fazer a cotagem aqui da posição da torneira, ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho. Vou clicar aqui no meio dessa aresta e vou clicar aqui no meio da base da torneira. Vou dar um pequeno afastamento, vai surgir uma cota de 1,10 m que eu vou deixar aqui nessa posição. Clica na cota de 1,10 m, clica no grip, joga para a direita. ESC, vamos diminuir o zoom. Vou fazer agora a cotagem da posição aqui do vaso sanitário, ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho. Vou clicar aqui nessa extremidade, vou clicar aqui no meio do vaso, vai surgir uma cota de 0,75 que eu vou deixar aqui nessa posição. Clica na cota de 0,75, clica no grip, joga para cima. ESC, vamos lá para o outro lado, ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho. Vou clicar aqui nesse ponto, vou clicar aqui no meio da bacia sanitária, vai surgir uma cota de 0,75, por acaso eu vou deixar alinhada com essa cota aqui de 2 metros. Não é necessário, depois se faltar espaço eu retorno essa cota para a posição original. Clica na cota de 0,75, clica no grip, joga para cima, ESC, vou alinhar essa cota de 0,75 aqui também. Vou clicar aqui nesse grip e vou pousar o cursor aqui na cota de 0,75 do banheiro feminino. Clica no grip da cota de 0,75 e joga para cima. Vamos dar o zoom, deixar aqui nessa posição. Duplo clique no scroll do mouse. Observando aqui o desenho, faltou a cotagem dessas duas torneiras aqui na fachada frontal. Então vamos dar um zoom aqui nessa primeira torneira. Ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho. Vou clicar aqui nesse ponto e vou clicar aqui no meio da torneira. Vai surgir uma cota de 0,30 que eu vou deixar aqui nesse ponto. Clica na cota de 0,30, clica no grip, joga para a direita. ESC, duplo clique no scroll do mouse, vou fazer a mesma coisa aqui embaixo, vamos dar um zoom. Ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho. Vou clicar aqui nesse ponto, vou clicar aqui nesse outro ponto, vou dar um pequeno afastamento, se eu quiser posso deixar aqui nessa posição, ou então posso deixar alinhado com a cota de 0,30 lá em cima, que é o que eu vou fazer. Vou deixar aqui nesse ponto. Clico, vamos ver o que aconteceu lá embaixo. Está aqui a cota de 0,30, clica na cota de 0,30, clica no grip, joga para a direita, posso pressionar a tecla ESC e dar um duplo clique no scroll do mouse. Vamos diminuir um pouco o zoom. Muito bem, com isso nós finalizamos o processo de cotagem da planta baixa do galpão para avicultura de postura. No próximo vídeo, iremos finalizar o processo de anotação.
Se você gostou desse vídeo, aproveite para se inscrever neste canal, não deixe de ativar o sininho para receber as notificações e não deixe de dar o seu like ou o seu dislike. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!